Vinde, Espírito Divino, nossas almas renovai. Sobre o peito que criaste, dons celestes derramai. Sobre o peito que criaste, dons celestes derramai. Essa é uma versão muito popular que eu escutei muitas vezes quando eu era criança, as rezadeiras, cantadeiras de ladainha nas casas, cantando, antes de começar aquelas ladainhas em honra de Nossa Senhora, em honra de algum santo. Era um canto que elas sabiam uma memória. Algumas, às vezes, tinham um caderninho que anotavam esses benditos antigos. E assim foi nos ensinando a cantar esse, que é uma preciosidade da Santa Igreja, que é o cântico Veni Creator Spiritus, nessa versão bem popular nossa, brasileira, muito conhecida ao menos no Nordeste do Brasil. Estamos vivendo desde o dia de ontem a novena de Pentecostes. É o nosso pedido a Jesus que mande sobre nós o Espírito Santo. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: vocês que são maus, e para as pessoas que estavam ali escutando o que ele falava, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu. O que o Pai do céu quer dar para mim e para você é o Espírito Santo. São Paulo diz que a gente não sabe rezar como convém, e por isso o Espírito de Jesus vem ao nosso encontro para rezar dentro de nós. E o Espírito de Jesus tem apenas uma oração, ele grita essa oração dentro de nós: Abá, ó Pai. O Espírito cria em nós essa sensação de filiação, nos faz sentir aquilo que nós realmente somos, uma coisa só em Cristo. E aí a gente, a partir do Espírito Santo, vai tendo o estilo de Jesus na nossa vida. O estilo de Jesus significa ter, como diz o Padre Zezinho, né? Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhava, ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O Espírito Santo nos dá o estilo de Jesus. E o estilo de Jesus precisa formar, inclusive, a nossa oração. A nossa oração deve ser no estilo da oração de Jesus. Por isso Jesus disse para a gente rezar em seu nome. O nome, na perspectiva bíblica, não é algo pura e simplesmente que sai da minha boca, é a essência da pessoa, é a pessoa mesma. Portanto, rezar no nome de Jesus significa rezar como Jesus rezava, sentindo aquilo que ele sentia no seu coração. E o que ele sentia no seu coração era uma confiança muito grande. Até quando ele teve aquele cálice amargo da cruz para beber, num certo momento a sua humanidade falava alto e ele dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita conforme seja a tua vontade. Rezar no nome de Jesus é rezar nesse seu sentimento. Mesmo se a gente tem uma cruz para enfrentar, a gente sabe que o Pai não nos vai abandonar. O Pai vai estar conosco. É verdade, Jesus na cruz, na hora de uma grande aflição, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? É a humanidade de Jesus falando como a minha e a sua tantas vezes fala. Mas no fim, Jesus morre dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, como nós cantamos na sexta-feira da Paixão. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Estamos vivendo essa novena de Pentecostes. No 40º dia, no 40 dias depois da Páscoa, Jesus vai ao céu, sobe para o céu. E ele diz para os seus discípulos: vocês não se afastem de Jerusalém, fiquem aqui até vocês serem revestidos com a força que vem do alto. E Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos diz que esses discípulos de Jesus perseveraram em oração, unidos com Maria, a mãe de Jesus. Estamos no mês de maio, mês de Maria, e aí a gente lembra que Maria estava unida em oração com Jesus. Nesse mês que é dela, nós rezamos com ela para pedir a mesma coisa que ela e os discípulos pediram: mandai-nos, Senhor, essa força que vem do alto, o
teu Espírito Santo. Portanto, vamos nesse dia de hoje cantar mais uma vez, invocando esse dom que vem do alto, o Espírito Santo. É aquilo que o Pai tem para dar para nós, é o que Ele quer dar para nós. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, em nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, o coração enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Minha amiga, meu amigo, no dia de Pentecostes, Maria estava com os discípulos, ela persevera com eles em oração nesses dias anteriores ao Pentecostes. Portanto, a gente diz, durante a novena do Pentecostes, Maria está conosco. Agora tem uma coisa aqui para a gente lembrar, hoje é sábado e cada sábado a gente sempre aqui faz o esforço de lembrar de Maria, pensar em Maria e ouvir as palavras do Evangelho com essa atenção mariana. Você se lembra que quando Jesus, na cruz, está para morrer, segundo o Evangelho de João, ele vê a sua mãe e vê o discípulo que ele amava e diz para o discípulo: filho, eis a tua mãe. E diz para Maria: mulher, eis o teu filho. Portanto, ele dá um presente à igreja através do discípulo amado, porque nós somos a imagem deste discípulo amado. Ele dá um presente. E é o último presente que Jesus dá. O penúltimo presente que Jesus deu para a sua igreja foi a Eucaristia, o mandamento do amor, o sacerdócio. Esses são os penúltimos dons que o Senhor deu à sua igreja. Mas o último presente ele deu momentos antes da sua morte, e foi a sua mãe. Quando você está na escola ou está em algum lugar que faz uma chamada e você está ali no lugar, como é que você responde? Presente. Aliás, hoje em dia, até quando morre alguém que a gente gosta da pessoa, ela representa uma causa, se diz o nome da pessoa, né? Fulano, fulana, presente. Para dizer que a morte não corta os nossos laços de amor com essa pessoa. Coisa boa que a gente está lembrando disso, que é uma verdade que também se baseia na fé da gente. Ora, se a gente diz que fulano e fulano que é bom porque lutou por uma causa, eles estão presentes, você acha que Maria vai estar ausente da nossa vida? Mas eu disse, quando a gente faz uma chamada e a pessoa ali está, ele não está ausente, a pessoa responde presente. É a mesma palavra que a gente diz quando recebe um dom, não é? Um regalo, uma prenda, presente. Então significa que se Jesus deu
Maria como presente à igreja, por meio daquele presente, ele dá a sua presença. Jesus se faz presente pelo presente que ele deu. Quando eu te dou uma coisa de presente, é um modo de eu estar presente na tua vida. É um modo de você se lembrar de mim, se recordar de mim. Mas aqui no caso de Maria, não é apenas que a gente se recorda, é que de fato Jesus, através dela, se faz presente. Porque Jesus que sobe para o céu com a sua carne, com o seu corpo, o corpo e o sangue de Jesus foi todo dado por Maria. Ele não teve concurso, participação de homem nenhum na sua geração. Tudo que ele recebeu, o DNA de Jesus era todo de Maria. Então, o corpo que ele tinha para entrar no mundo foi dado por Maria. Esse corpo que ele herda de Maria, ele faz entrar no céu. Portanto, aqui há uma comunhão, há um link entre o céu e a terra no corpo de Maria, que já está aqui presente, e esse corpo de Jesus que está no céu. É essa presença, essa comunhão, como se tivesse uma espécie de cordão umbilical invisível ali, ligando os dois, e que faz com que Maria, enquanto ali está no meio dos discípulos, ela é a garantia da fé inabalável. Ela é a nossa mãe na fé. Ela não se abalou, disse Isabel para ela, bem-aventurada aquela que acreditou. Ela nunca duvidou, não teve sequer um momento de dúvida. Teve um momento que ela quis entender como é que as coisas iriam acontecer e perguntou. E teve resposta. Mas dúvida, não. Ela nunca duvidou. Ela é uma mulher forte na fé. Então, portanto, ela, unida a nós, unida à igreja, é sinal dessa presença do seu Filho entre nós. Por isso que com ela nós nos preparamos para esse tempo santo que se conclui, para esse dia santo que conclui, fecha a Páscoa, 50 dias de Páscoa ali no próximo domingo. Amanhã a igreja no Brasil vai celebrar a festa da Ascensão do Senhor, né? O mistério do 40º dia celebraremos amanhã. Olha só, você aí, marca aí na sua agenda, aí, missa amanhã, vai, participa de acordo com as normas do lugar que você está. Não se esqueça, o Senhor continua presente e Ele te quer também presente no meio da comunidade. Jesus que sobe ao céu, Ele não fica ausente. Olha só, o evangelho de hoje é de João, no capítulo 16, versículos de 23 a 28. Jesus diz para os seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. E eu já disse a você aqui no início, né? O que é que significa pedir alguma coisa no nome de Jesus? Não é simplesmente uma fórmula litúrgica para dizer por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Não. É na presença de Jesus, ou seja, no estilo de Jesus. O nome de Jesus significa o seu ser. A gente vai pedir ao Pai com o mesmo estilo de Jesus, com o ser de Jesus, com os sentimentos de Jesus. Aí o Pai nos dá. Por quê? Jesus disse, nos ensinou a rezar. Como é que a gente deve rezar? Seja feita a vossa vontade. Portanto, a vontade de Deus sempre vai se realizar na nossa vida. Mas qual é a vontade de Deus? São Paulo diz, a vontade de Deus é a vossa santificação. Porque o Pai nos adotou desde antes da criação do mundo, Ele nos escolheu e nos adotou. No mundo nosso, quando a gente adota uma pessoa, é porque a pessoa estava passando por alguma necessidade, não tinha o pai, não tinha a mãe, não sei o que, assim que é a adoção, não é? No mundo antigo, no mundo onde São Paulo escreveu a carta dele, ser adotado não era isso não. Você adotava uma pessoa porque via que a pessoa tinha dotes que podiam ser usados para o bem. Por exemplo, quem fazia a adoção às vezes era um imperador. O imperador Otaviano Augusto, por exemplo, ele se casou com Drusila, não é uma história muito longa, mas depois, quando ele deixou no testamento dele que Drusila seria adotada como filha, e foi. Depois ela se torna imperatriz, ela continua dentro do império. Ele tinha adotado também o filho de Drusila como o filho seu, e que substituiu no trono, e a mãe fica como uma espécie de imperatriz, que isso acontece pela primeira vez na história romana. Mas, portanto, a adoção no mundo antigo não era a adoção de uma pessoa que era necessitada, era a adoção de alguém que tinha dote
dotes, tinha qualidades que podiam ser colocadas a serviço do outro, a serviço da comunidade, a serviço do império, a serviço do reino. Portanto, quando São Paulo diz que nós, desde a fundação do mundo, fomos adotados como filhos, significa que Deus olha em nós dotes, ou seja, Deus nos dá seus dotes, suas qualidades, para a partir delas nós agirmos no mundo. Nenhum de nós é um desprovido. Por quê? Porque o Senhor nos adotou, nos deu seus dotes, nos deu seus bens, nos deu as suas graças. Então, portanto, aí nesse espírito de adoção, nesse espírito de filhos, a gente vai pedir sempre ao Pai, no nome de Jesus, para que se cumpra a vontade do Pai, que é a nossa santificação, que é a nossa salvação. O que Deus quer para nós é sempre o melhor. Portanto, a nossa oração vai ser sempre pedir aquilo que Deus quer, porque o que Deus quer é muito melhor do que aquilo que a gente espera. Deus nos supera e nos surpreende, porque, como eu já disse no início, o que Deus tem para nos dar é Ele mesmo, o seu Espírito Santo, que nos move, que nos guia, que nos orienta. Então, até agora, disse Jesus, nada pedistes em meu nome. Ou seja, no ser de Jesus, com esse estilo de Jesus, com essa forma que Ele está querendo que a gente reze. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Porque a gente vai se sentir sempre alegre quando a gente sabe que a vontade de Deus se realiza na nossa vida. A Jesus diz aqui, eu falei de maneira figurada, ou seja, de maneira velada, como se tivesse um véu por cima. Vem a hora em que não falarei mais em figuras, ou seja, não falarei mais de forma velada, mas claramente vos falarei do Pai. São Paulo, na sua carta aos Romanos, vai dizer: o mundo inteiro está gemendo e esperando a hora que sejam reveladas as filhas e os filhos de Deus. É isso que a forma não velada mais que Jesus quer falar é essa, onde cada um descobre aquilo que é filha e filho nele, que é o Filho unigênito de Deus e é o primogênito de uma multidão de irmãos que ele quer arrastar para casa, para o reino do seu Pai. Naquele dia, diz Jesus, pedireis em meu nome, e não vos digo vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Porque nos ama como filhas, como filhos. Deus nos ama, não é? Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Ora, Jesus diz que quem o ama, obedece os seus mandamentos. E qual é o mandamento de Jesus? Jesus diz no São João, um mandamento: amai-vos uns aos outros. Portanto, ser obediente a essa palavra de Jesus, estar no Espírito de Jesus, viver como Jesus viveu, significa viver cumprindo os mandamentos de Deus. E esse mandamento de Deus é o amor. Amar-nos uns aos outros. E aí diz Jesus: eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Esse mistério que aí no Brasil a gente celebra amanhã, não é? A festa da Ascensão do Senhor. Aqui na Itália também é a festa da Ascensão do Senhor, que é aquela festa do 40º dia. Então, o que Jesus nos diz aqui, não é? Essa separação que vai acontecer, ele vai se separar, ele vai voltar para o Pai. Veja só, às vezes a gente fica... A Páscoa já é uma festa de saída, não é? De algo que se separa. O que é que Deus diz para Abraão? Deixa a tua terra, deixa a casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Moisés, sai daqui com o meu povo, vai para o deserto e lá me oferece um culto. Sair não é uma coisa ruim, separar-se não é uma coisa ruim. A separação pode ser algo que possibilita a uma visão melhor. Por exemplo, vocês estão vendo esse cenário aqui atrás de mim, eu estou aqui na frente. Se eu me separo, se eu me afasto, está vendo como vocês estão vendo bem melhor o que eu tenho para mostrar? Ou eu, por exemplo, eu estou aqui vendo mais ou menos um texto, pessoas que estão aparecendo. Se eu me afastar um bocadinho aqui, olha, eu estou vendo bem melhor. A distância me dá a possibilidade de eu enxergar melhor o que eu tenho aqui diante de mim. Ter o nariz aqui encostado na tela não vai me ajudar a eu ter a boa visão. Eu preciso me afastar. E com esse afastamento eu vejo melhor. Assim, Jesus, voltando para o Pai, ele cria também um espaço e uma nova forma de visão sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a relação dos seus discípulos com ele. E na medida que ele volta para o Pai, deixando esse espaço aberto, não é que ele se ausenta, porque ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. É por ele que nós chegamos ao Pai. E assim como ele
quando veio ao mundo, quando ele entrou no mundo, ele não abandonou o seio da Santíssima Trindade. Quando Jesus se encarna, não é que a Santíssima Trindade fica com um lugar vazio. Jesus continua sempre na unidade do Pai e do Filho, na unidade do Pai e do Espírito, ele como Filho. E é da mesma forma, quando ele volta para o Pai, ele não nos abandona, porque ele é o Emanuel. Ele garante à sua igreja, olha, se vocês tiverem um problema de reconciliação, não é? E chama a igreja e outro não dá ouvido, conversaram os dois irmãos, o Evangelho de Mateus fala sobre isso, ele diz, olha, se vocês se harmonizarem numa coisa, conseguirem essa unidade de coração, conseguirem rezar em uníssono, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Onde tiver o acordo do coração, onde tiver uma sinfonia, eu estarei no meio deles. Portanto, ele que retorna para o Pai não nos abandona, mas fica presente onde tem essa sinfonia dos corações. Esses corações que entram em acordo, se harmonizam. Ali vai estar Jesus presente. Então, portanto, essa presença de Jesus é garantida e esse amor de Jesus é garantido onde nós estivermos observando o seu mandamento. Ou seja, nós estivermos nos amando uns aos outros, porque o amor é já o sinal desse vínculo do Espírito Santo entre nós. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, não é? O amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado como presente, nos foi dado como um dom. Portanto, minha amiga, meu amigo, no dia de hoje eu quero desejar que a gente entre no estilo de Jesus, na oração de Jesus. Que essa oração de quem reza dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Que a oração de quem reza dizendo, Pai, manda o teu Espírito Santo como um dom no meu coração, para que ele recupere em mim essa confiança de que sou filho. Mesmo que na minha humanidade eu prove que talvez parece que você me abandonou, no final meus olhos se abrirão e eu vou dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse espírito que é teu e que está dentro de mim, está dentro do meu coração. Minha amiga, meu amigo, então, portanto, vivamos bem este sábado, preparemos-nos bem para o dia de amanhã, celebrarmos a festa do Pentecostes. É madrugada aí no Brasil, não é? Eu quero deixar aqui um abraço para essas 2 pessoas que estão aqui me acompanhando nesse horário, não é? Que é a Lani Nascimento, bom dia, Lani, e a Odalea, que aqui também está acompanhando. Que Deus continue abençoando essa madrugada de vocês aí, que Deus abençoe o seu dia, que vai ver esse vídeo depois que vai ficar salvo aqui no nosso IGTV e depois no nosso canal do YouTube. Olha, curte o vídeo. Não é cada like que você deixa lá no nosso canal do YouTube, aqui, até vídeos que você já viu e não curtiu ainda, vai lá, curte tudo de novo. Tem vídeo aqui que você viu e não curtiu, não faz esse trabalhozinho, me faz isso aí que ajuda, não é? Ao vídeo ganhar um certo sinal positivo de que ele pode ajudar outras pessoas. Se ajudou você, então curta e volte atrás e curta o que você não curtiu ainda, que isso vai ser sempre positivo para que chame a própria plataforma, crie um mecanismo de avisar outras pessoas, de dizer que isso pode ser útil para elas. Se eu estou ajudando você, então você ajuda aqui a mensagem a chegar a outras pessoas. O interesse é só esse, nada mais. Então, muito obrigado, Dalia. Dalia está dizendo assim que ajudar é espalhar a palavra do Pai. Exatamente isso. Esse é o sentido, é o significado. Portanto, minha amiga, meu amigo, eu desejo que você viva, não é? Intensamente esse amor de Deus presente no seu coração. Minha amiga, meu amigo, venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sou eu que agradeço a Dalé, sou eu que agradeço a Lani, a companhia de vocês aqui nesse momento ao vivo, e agradeço a cada uma de vocês que depois vai ver esse vídeo que fica aqui salvo.